Boa noite, amantes de todos os aspectos constituintes do trem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos a presença de todos na noite de ontem, passageiros de diferentes cidades e estados, cada um com um destino, mas todos conectados por uma paixão. O trem, os trilhos, as paisagens. Sejam todos bem-vindos. O trem do progresso, mas que hoje se vê ultrapassado pelas tecnologias e deixado de lado pelos administradores, como bem lembrou a professora Terezinha Bazé no curta-metragem Enquanto Este Velho Trem. Hoje, daremos continuidade à viagem pelos trilhos do passado, do presente, para que possamos discutir nosso futuro, assim como lembrou Paulo Simões. Com o tema Estações, qual a próxima parada? Queremos discutir sobre o patrimônio deixado pela Noroeste do Brasil, como preservá-lo e o que tem sido feito para mantê-lo vivo. Por isso, agradeço os nossos convidados de hoje e faço agora a apresentação da professora Maria Madalena Dibe Merebe Greco, que é historiadora, especialista em História Regional pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco e associada efetiva e atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos e com a palavra a professora Maria Madalena. Boa noite a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite, agradecer a todo o grupo, né, que teve todo esse trabalho. Quero cumprimentar os que estão aqui hoje, mas tenho que cumprimentar primeiramente o trabalho de ontem. Fiquei extremamente feliz de ver a qualidade, de ver o compromisso das pessoas que se apresentaram ontem. Fica, então, o meu cumprimento ao professor Vitor, da UFMS, campus de Três Lagoas, professor Nilson Girardelli. Professora, desculpa interromper a senhora, eu vou pedir para a senhora desligar o outro Meet, para a senhora deixar em apenas um, que fica voltando. Entendi. A qualidade de ver o compromisso das pessoas que se apresentaram ontem. Ok? Ok. Então, desculpa. E ontem eu fiquei muito feliz por ter ouvido o trabalho da Nanda, que foi orientanda nossa aqui no Instituto Histórico e Geográfico. Ela veio procurar material, tivemos um tempo de convivência, uma menina muito competente. E o seu Edgar e o Paulo, que ontem conseguiram nos sensibilizar com depoimentos que retratam muito esse afeto, esse apego que nós temos pela ferrovia. O professor Roberto foi meu professor, fui aluna dele, a gente não deixa de ser, né, professor? Sempre está bebendo nessa fonte. O Rodrigo, estou tendo o prazer de conhecê-lo e muito feliz de dividir com vocês essa mesa. Fica todo o meu carinho a essa equipe, a todo esse trabalho, pelo empenho. O Andréa, quando me procurou, ela disse, você quer entrar em que parte? Eu digo, eu vou entrar em que parte for mais útil, porque eu acho que esse é o meu papel enquanto pesquisadora. Mas, às vezes, esse papel de pesquisadora, ele me foge, porque eu sou ferroviária. Sou ferroviária na alma. Sou ferroviária de Bauru, por ter nascido ali na Vila Quágio, que era uma vila onde se concentravam todos os ferroviários, fosse da Noroeste, da Paulista, da Sorocabana, da Mogiana.
Então, eu cresci dentro desse meio. Não, a minha família não era de ferroviários, mas eu vivi e convivi no meio de ferroviários. Quis a vida que eu me casasse com ferroviário. E o Fernando sempre foi o meu grande parceiro nessa parte de pesquisa. Eu me tornei historiadora para poder pesquisar a ferrovia. Isso eu sempre falo e tenho imenso orgulho disso. Por quê? Porque quando eu vim para cá em 91, me chamou a atenção o fato dessa vila ter as suas especificidades e as suas peculiaridades. Então, desde então, eu passei a pesquisar não só a ferrovia, mas o povo da ferrovia, que é a grande riqueza que existe nisso tudo. A ferrovia, ela foi desmantelada, ela acabou, está hoje, viu, Paulinho? Ontem me deu uma vontade de falar isso e hoje eu vou falar. Campo Grande hoje tem uma estação sem trens, sabe? Uma ferrovia sem trilhos. Isso foi o que nos sobrou, sabe? Mas ficou um povo da ferrovia. Nós temos hoje um patrimônio tombado que em 96, quando nós começamos esse processo de tombamento, corremos atrás, era algo que para muitos era inatingível. E hoje Campo Grande, hoje Campo Grande é um patrimônio nacional e que se fique dito que é o único patrimônio ferroviário com um conjunto como o nosso. Nós temos muitas estações, armazéns ferroviários pelo Brasil afora tombados pelo IPHAN, mas Campo Grande é o único caso aonde tem essa característica de ter os 155 imóveis tombados como conjunto. Isso é algo diferente. Mas dentro desses conjuntos, e aí eu vou falar de maneira geral, não é só Campo Grande que traz essa característica, são todas as cidades onde tem vila ferroviária, é Três Lagoas, é Aquidauana, é Campo Grande, é Corumbá, Miranda, aonde tem uma vila ferroviária, nós mantemos uma mesma característica. Porque o ferroviário, ele não é aquele só que trabalhou na ferrovia, é a família dele. E aí nós temos esse sentimento de pertença, nós temos um compromisso na transmissão, e aqui a oralidade, ela é muito forte, tá? Dentro do nosso grupo há essa oralidade de maneira muito forte, vocês sabem, ontem eu vi o seu Edgar falando, e num trecho da sua conversa, ele disse, a idade está me fazendo esquecer. Não é idade, não, seu Edgar. Nós temos o hábito de falarmos em grupo. Isso é uma característica do ferroviário, as nossas rodas de conversa. Então, quando você trabalha com a memória, um complementa a memória do outro. O que faltou ontem para o seu Edgar foram 2 velhos ou 2 velhas ferroviárias do lado dele que estariam complementando as informações, porque essa é a maneira do ferroviário interagir. Muitas vezes nós não temos a compreensão porque nós nos debatemos com algumas iniciativas que o poder público tem como nosso espaço, mas isso é porque ainda não houve um entendimento dessa dinâmica dentro desse espaço. O Robbie Wilkes, ele coloca de uma maneira assim muito apropriada quando ele diz que a participação sem a redistribuição de poder permite àqueles que têm o poder de decisão argumentar que todos os lados foram ouvidos, mas acabam se beneficiando apenas alguns. E a participação vazia, ela mantém o status quo.
Então, vamos entender como funciona essa dinâmica das vilas ferroviárias, de maneira que a gente possa pensar em explorar isso. Hoje nós falamos muito do turismo de experiências, sabe? E ele é um turismo muito interessante, mas vamos enganjar esse grupo e usar a experiência desse grupo de maneira que ele participe, que ele entenda o processo. Nós aqui em Campo Grande vivemos um problema muito sério. Eu vou retroceder em 96, quando começamos com o tombamento, e aí acabou sendo extensivo às outras estações do tombamento estadual. E o que aconteceu? A vila ferroviária, ela é um enclave dentro da cidade. É isso que é difícil de se fazer essa compreensão. A vila ferroviária, ela não pertencia à cidade, ela era da ferrovia. Ela tinha seus costumes, nós temos uma língua própria. Eu, quando vim para cá, eu tinha muita dificuldade em entender o que se falava, porque aquilo que se falava dentro da empresa, ele vinha para fora e ele vinha para casa. A vila pertencia à empresa, ela não era de Campo Grande, ela estava em Campo Grande. E o ferroviário, ele carrega isso, não importa o espaço onde ele vive. Se ele está em Campo Grande, se ele está em Miranda, se ele está em Corumbá, se ele está em Três Lagoas. Ele é um ferroviário. E ele andava. Ele ia, fazia transferência. Campo Grande seria, assim, o ápice da carreira dele. Depois que ele andava por todo o Pantanal, ele andava pelo Cerrado, quando ele vinha para cá, ele estava integrado, ele não tinha que se adaptar, porque ele era ferroviário. É uma continuidade da empresa à vila. Quando começa o desmantelamento da ferrovia, começam as demissões, aí virou isso aqui de cabeça para baixo. As pessoas estavam perdendo seu emprego e entendendo um outro ponto: ser ferroviário é ser único. É uma profissão que você não sai ali e vai tentar um emprego de maneira fácil. Nós temos aqui, nessa pesquisa que eu fiz da dissertação no mestrado, eu fiz justamente com esse enfoque, justamente buscando encontrar uma maneira da gente estudar essa questão da reterritorialização desse espaço e a inserção desse espaço dentro da cidade. Qual foi a grande dificuldade? Foi fazer com que essas pessoas saíssem de dentro da empresa, porque a empresa não sai de dentro dele. O maquinista, ele não tem como arrumar emprego em outro lugar, ele é único. O manobrador, o pessoal que trabalhava no comercial ou que trabalhava em qualquer setor, entendendo que nós temos aqui dentro dessas vilas até 4 gerações. E o trabalho e a história, ele foi passado. Quem faz esse papel da oralidade com muita propriedade são as mães, as mulheres, as avós. Então, existe esse ambiente muito fechado aqui dentro. Para vocês terem uma ideia da proporção, eu estranhei muito isso. Mas quando nós entramos aqui, eu ouvia muito essa palavra, o particular. Ele é particular. Falava, mas quem é particular? Aquele que não era ferroviário. Então, sempre foi nós e eles. A diretora da escola aqui do Batatinha, uma vez eu tenho, inclusive, essa entrevista dela, ela deu uma entrevista para o jornal, quando eles estavam querendo tirar, como tiraram a escola Batatinha, fecharam a escola Batatinha, ela disse, mas gente, nós temos aqui
mais de 180 crianças ferroviárias, e temos também particulares. Quer dizer, para quem não é daqui, entender isso é muito complicado. E aí, o que aconteceu? Nesse processo do tombamento, nesse processo, nós tivemos que mostrar para a cidade esse espaço. E a cidade pôde entrar no nosso espaço. Hoje, a Vila Ferroviária, ela pertence à cidade de Campo Grande, assim como a de Três Lagoas, a de Araçatuba, a de Miranda, todas elas a cidade encampou. Mas será que a cidade, será que o poder público está entendendo como funciona essa dinâmica dessa população e fazer essa população aliada? Então, eu vejo como perspectiva de futuro fazer, a princípio, nós temos que fazer algo que é fundamental. Primeiro, vamos captar essa memória do velho que está aqui. E não só do ferroviário, da família, sabe? Vamos fazer isso em áudio, porque é muito peculiar no ferroviário essa questão dele do falar. Vocês viram ontem a emoção. O papel, gente, por mais que a gente tente escrever, o papel ele não capta a emoção. Ontem nós vimos o seu Edgar, eu vi ontem o Paulinho, eu vi aquele menino entrando no trem, viajando, como eu vi meus filhos, como nós fizemos essas viagens. Essa emoção, ela tem que ser captada em áudio. Vamos gravar. Para vocês terem uma ideia, a nossa população aqui, ela tem uma idade média de 64 anos. Nós perdemos, o ano passado, 6 ferroviários. Sabe? Esse ano, nós perdemos, inclusive, o Toninho Facada, que era um ferroviário que todas as vezes que você chamava, que vinha à escola aqui, ele já corria colocar o uniforme e ele ia contar história. Eles têm muita história para contar. Então, o que nós precisamos, enquanto perspectiva de futuro, de pensarmos em utilizar esse espaço de uma maneira dinâmica, mas principalmente respeitando uma história que tem mais de um século. A nossa história, ela é uma história já muito antiga. Nós temos muito o que contar, nós temos muito o que contribuir. Sabe, dentro do Instituto, eu tenho recebido muita gente. Eu trabalho ali há 11 anos e a minha parte é, essencialmente, fornecer material para pesquisa. Nós estamos montando o site, já disponibilizamos mais de 200 mil imagens de jornais a partir de 1918. Então, ali nós temos uma hemeroteca muito completa, temos uma biblioteca, publicações, e eu estou sentindo, assim, uma necessidade, e isso tem sido comprovado pelo número de projetos que a gente tem recebido, a gente tem orientado, de muitos jovens querendo saber a história da ferrovia. E mais ainda, eles querem entender a dinâmica dessa empresa, mas com o ferroviário. Esse ferroviário, ele tem muito que contribuir dentro dessa área. Nós temos hoje uma estação, bem dito ontem, Paulo, que a gente não sabe a que veio, está ali, com um potencial imenso para fazermos turismo de experiência. Meu sonho é fazer, talvez, um parque, alguma coisa, onde as pessoas tenham acesso a entrarem ali onde está hoje, onde era aquela área de estacionamento das locomotivas ali, certo? Não adianta querer ficar reinventando. Nós vimos que o VLT já, por diversas vezes, veio à tona, mas isso não é a ferrovia.
Nós não temos mais como recuperar aquela ferrovia nossa. Então, vamos fazer desse espaço um espaço de visita, um espaço de memória, um espaço de recuperar essa memória desse ferroviário. Ele tem muito para contribuir. E fica, Rodrigo, esse pedido para que vocês também façam isso com o seu ferroviário. E quando eu digo ferroviário, são as esposas, as viúvas, as esposas, ou mesmo os filhos. Nós tínhamos o hábito de sair de Campo Grande e parávamos no quintal do Arlindo Peruca, que era o técnico de segurança aí em Três Lagoas. E ele nos recebia sempre com uma limonada gelada, ele sempre estava recebendo, porque isso é do ferroviário. Ele recebe muitos seus com muito carinho. Então, todos nós temos um potencial para registrar essa memória, antes que eles se vão. E aí nós vamos ficar com um amontoado de teses, de dissertações, que são extremamente válidas, sem dúvida, mas vamos perder o principal, que é o registro da memória das pessoas. Elas precisam, a história oral, ela está sendo muito valorizada, e ela precisa fazer parte, compor a história oral, ela tem que estar compondo junto com todas as nossas teses, dissertações, mas essa história tem que ser resgatada. Como é que eu estou de tempo, Flávio? Já deu tempo, mas a senhora pode terminar à vontade, professora. Então, gente, eu espero ter contribuído e, de uma maneira, agora eu vou falar como uma ferroviária, tá? Uma menina, a menina do trem, que eu sempre vou ser uma menina de trem. Eu vou pedir para quem tem essa ferramenta, para quem tem essa condição, façam esses registros e componham os acervos públicos para que a gente consiga difundir essa memória, tá? E principalmente que a gente consiga apaixonar pessoas, né, Paulo, como nós que somos eternos ferroviários e apaixonados por esse trem, mas principalmente o compromisso de fazer com que esse jovem ele tenha esse sentimento de pertença, sim, porque a ferrovia, ela é a nossa espinha dorsal. Beijo, gente, muito obrigada. Professora Maria Madalena, muito obrigado pela fala da senhora. Eu não havia me atentado a essa questão de que todos os que constituem a família também são ferroviários, muito pertinente a fala da senhora para a manutenção desse patrimônio, muito obrigado. E eu peço desculpas por ter interrompido a senhora no início, por conta do microfone, era o meu também, eram os dois, desculpa. Obrigado, professora. Dando continuidade agora, convido o professor de História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, pós-graduado em História da Economia e em Sistema Educativo pela PUC de Porto Alegre, mestre em Educação com o tema Patrimônio Cultural na Educação. Trabalhou por anos na Secretaria de Educação e Cultura de Três Lagoas, atualmente é presidente do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Grande, professor na Universidade Católica Dom Bosco e coordenador do setor cultural da Universidade Católica Dom Bosco, dirigente do grupo de teatro Senta que o Leão é Manso. Com a palavra, o professor Roberto. Seja muito bem-vindo, professor. Tá difícil para a gente falar aqui, porque é muita emoção, né, Madalena? É muita emoção para a gente, né? Eu acho que vai ser complicado ser, né, razão e emoção ao mesmo tempo, né? É muito complicado. Eu gostaria de dar os parabéns para a Madalena, porque ele mexe um pouquinho, que ele coloca que
enquanto a história das caçadas não forem contadas todas, né? Então, acho que esse pensamento do Galiano, que é um pensamento dentro de um pensamento também original da africano, vem muito em cima disso que o camarada está falando, né? Entender a história da Noroeste, pelos ferroviários, certo? Enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ter, claro que muito legal, né? A academia vai estar escrevendo, né? Mas ela tem que ser contada, com certeza, pelos caçadores, pelos ferroviários, que seriam os leões aqui, né? Os leões é que tem que contar as suas histórias. Gostaria de me apresentar rapidinho, no sentido de que eu sou três-lagoense, né? Sou filho de ferroviário. Nasci aí na estação, nessa casa que fica bem na frente da estação ferroviária. Tem duas casas que ficam na esquina, são duas casas bonitas. Eu fui esses dias aí, vi a casa estão lá. Então são duas casas, bem uma na frente, uma do lado da outra, de frente para a estação, né? Eu nasci numa casa, no 14, que é a casa, certo? Que é a casa que fica bem em frente da estação ali. Meu pai, ferroviário, depois nós fomos, né? Aquilo que a Madalena fala, nós ficamos viajando nas cidades, né? Fomos para Cafelândia, depois moramos em Cafelândia, voltamos, viemos para Araçatuba, depois de Araçatuba viemos de volta para Três Lagoas, como todo ferroviário, né? Meu pai era agente de estação e ele ia percorrendo, né? Onde mandavam ele, né? Onde ele tinha que ir. Né, aí voltei para Três Lagoas, fiz química em Araçatuba e depois vim fazer faculdade em Três Lagoas, quando nós voltamos já. Né? Eu estava na estação, Flávio, quando morreu Camisa de Couro. Vocês já ouviram falar do Camisa de Couro aí em Três Lagoas? Famoso assassino, sobre a questão histórica da instalação das ferrovias no Brasil e no mundo todo, né? Claro, como uma consequência da segunda Revolução Industrial, essas ferrovias chegam no Brasil já no final do Segundo Império ali, né? E começa-se então, né, Madalena, que me ajude como historiadora também, e aí logo em seguida nós vamos ter a implantação dessa ferrovia em vários locais do Brasil, já no período da República, e aí, logo em seguida, nós temos a vinda dessa ideia, né, de uma ferrovia aqui para o Centro-Oeste, né, uma ferrovia que talvez fosse para Cuiabá, essa grande, né, é uma grande dúvida, algumas pessoas falam que não, ela nunca pensou em ir para Cuiabá, outros têm quase uma certeza que ela ia para Cuiabá, mas eu acho que o grande viés dessa questão da ferrovia vir para cá, para Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, vai ser a questão da Guerra do Paraguai, né? A guerra com o Paraguai, ou a guerra do Paraguai, ou a guerra da Tríplice Aliança, ou a chacina que nós fizemos no Paraguai, aí depende do viés histórico de cada um de nós, mas essa guerra alerta ao poder, né, ao poder central do Brasil, a dificuldade que se tinha de chegar aqui, porque nós tínhamos um território que vinha somente por Corumbá, certo? Para chegar nessa região toda, você vem por Corumbá, e para passar por Corumbá, você tem que passar pelo Uruguai, até chegar, né, pelo Paraguai, e ao mesmo tempo para chegar aqui em Cuiabá. Então, você tinha um trajeto, olha a dificuldade que se tinha para chegar nessa região, né? Então, se pensou em fazer essa estrada de ferro que vem, né, de Bauru, passa ali por Três Lagoas e chega aqui até Corumbá, Campo Grande e Ponta Porã. E aí, Madai, eu tenho que esse momento é um momento em que realmente o sul do Mato Grosso começa a despertar
a minha grande indagação é como fazer para que esse bem tombado não fique às moscas. Ele não tem que virar um mausoléu, certo? Essa que eu acho que é o que fazer com esses bens para que ele tenha o acesso à comunidade sem descaracterizá-lo, certo? Sem descaracterizá-lo, eu acho que esse é o grande ponto e o grande viés da questão. E para finalizar, né, eu gostaria de falar o papel do turismo. Qual é o papel do turismo nisso tudo? Eu tenho um grande medo do turismo, Rodrigo, eu sei que você é da área do turismo, tá? Não me bate, não. Eu tenho um grande medo do turismo. Você entendeu? Para mim, eu penso que o turismo, ele tem que ser uma consequência e não uma causa. Deixa eu tentar falar. Eu acho que o turismo, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo, certo? Mas nós não podemos permitir que sejamos descaracterizados por causa do turismo. Porque o turismo, para mim, existe, certo? Para ir ver determinada festa, para ir ver determinado patrimônio, para ir ver determinada situação, certo? Para ir no rio. O dia que o rio acabar, não está mais no rio. O dia que o Pantanal acabar, ninguém mais vai fazer turismo no Pantanal. O dia que a estrada de ferro, os bens da estrada de ferro acabarem, não vai ter mais o turismo lá. Certo? Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande, e eu falo isso hoje porque o nosso governo federal, ao pegar o Ministério da Cultura, virar o Ministério da Cultura uma secretaria, pegar o IFAM e colocar dentro de um Ministério do Turismo, ele faz com que o turismo vire a causa e não a consequência. Certo? E isso, para mim, ele é perigoso. E aí eu vou dar um exemplo sobre Corumbá, e a Andréia, se sair aqui, volta a Andréia, para me ajudar um pouquinho. O meu grande preocupação, por exemplo, com a festa de São João de Corumbá. Eu fui há uns 20 anos na festa de São João de Corumbá. Era uma coisa. Hoje, se você vai na festa de São João de Corumbá, há uns 5 anos eu fui, é diferente. Ela ficou um pouquinho perdida com a questão do turismo. Certo? Por exemplo, os andores, Madalena, os andores com São João, que as famílias rezavam e rezam até hoje, agora tem um concurso de andor. Esse concurso de andor fez com que os andores ficassem meio carnavalescos. Tá? Olha o perigo que você tem de descaracterizar. Ah, mas o pessoal agora ficou mais entusiasmado e está todo mundo fazendo andor. E aí, será que isso é legal? Será que a pessoa fazer o seu andor só para competir não descaracterizou o sentido inicial da festa de São João, que são as famílias fazerem os seus andores, aquelas famílias que rezavam a sua novena, certo? Com a fidelidade, com a força, certo? Agora, você tem aquela família que vai fazer o andor, certo? Para entrar numa competição. Eu vi, por exemplo, pessoas daqui, um grupo daqui, que nós conhecemos, eu não vou falar o nome aqui, que foi para desfilar. Levou um andor daqui de Campo Grande. E participou da descida dali. Então, realmente, eu tenho uma preocupação, Flávio, com a questão do turismo não negativa. Eu acho que o turismo é importantíssimo, porque o turismo dá vida, certo? O turismo da vida. Mas ela não pode interferir no bem, certo? Do patrimônio, porque senão nós fazemos o viés ao contrário, né? Que é, né? Vamos fazer uma festa só para atrair turista, né? E aí começamos a descarregar. Ah, mas o turista achou que o verde não é muito legal. Será que não é melhor tirar o verde e colocar o marrom? Aí os turistas vão ficar mais alegres. Olha, você descaracteriza a partir do momento que você começa a se vender para o turismo, né? Então, quando eu falo de patrimônio, eu me preocupa muito a questão do turismo. Mas, na boa, volto a falar, o turismo é importantíssimo para o patrimônio, certo? Importantíssimo, que nós não podemos perder essa caracterização e descaracterizar o bem tombado como patrimônio. Depois eu falo com a Andréia sobre o camisa de couro, se vocês quiserem, porque aí eu termino a minha fala aqui sobre a Noroeste. Professor Roberto, muito obrigado pela sua explanação. Peço desculpas pelos momentos que nós caímos. E ao final, depois da fala do professor Rodrigo, nós voltamos com as questões e aí convido o senhor a comentar sobre o camisa de couro. Muito obrigado pela sua participação e pelo aceite.
Dando continuidade ao nosso evento, convido o professor Rodrigo Pedroso Fernandes, que é graduado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atuou como diretor de cultura de Três Lagoas, na qual desenvolveu projetos para o resgate e valorização da memória histórica da cidade de Três Lagoas. Interessado pela história da ferrovia, desenvolve pesquisas sobre a noroeste do Brasil em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, e atualmente é diretor de turismo da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, a fala é sua. Professor Rodrigo, o senhor nos ouve? É isso. Oi? Alô? O som, agora te ouvimos, professor. Ok. Fique à vontade. Ok, muito obrigado, Flávio. Eu não tenho palavras para descrever esse momento de hoje. E, para mim, também é algo que é visceral. Como a professora Madalena explanou, ela é antes de tudo, uma cidadã bauruense. A minha família é de Bauru. Os meus avós vieram da Espanha em 1921 para trabalhar na estrada de ferro no oeste do Brasil. O meu bisavô foi o primeiro morador da Vila Falcão. O primeiro terreno comprado pelo loteamento da Vila Falcão era do meu bisavô, que veio para o Brasil para tentar uma nova vida e veio com toda a família e nunca mais voltou. A ferrovia, ela é isso, né? Ela tem condições de materializar algo que é imaterializável. Ela tem condições de criar identidades, de definir alteridades e de se perpetuar através das vivências e experiências de pessoas que conviveram com a ferrovia. Não apenas ferroviários, né? A ferrovia ela foi uma grande indústria, ela foi o maior modo modo logístico, modal de desenvolvimento, foi o primeiro, e não seria diferente para nós aqui do Mato Grosso do Sul, porque foi a Ferrovia Noroeste do Brasil que realmente concretizou o tão sonhado Mato Grosso do Sul. E com certeza, professor Roberto, se nós não tivéssemos a ferrovia em nosso território, em nosso solo, nós não teríamos nada. Nós não seríamos um Estado consolidado. Porque foi a partir da integração da Ferrovia Noroeste do Brasil é que o sul do Mato Grosso se desenvolve e também ele se configura como uma região sólida através do escoamento econômico. Alguns dados são muito importantes. Tá? A Ferrovia Noroeste do Brasil foi o maior empreendimento ferroviário em sua época, ultrapassando 1.622 quilômetros em território nacional. Em 1907, o engenheiro Emílio Snur vai transformar ela na primeira transoceânica do hemisfério sul, abrangendo quase 9.000 quilômetros até o porto de Arica, no Chile. Ela foi uma das únicas ferrovias de integração, não de escoamento. A ferrovia, dentro do solo paulista, ela surge como uma função não de integração, mas de escoamento do café. Né? Então, em 1904, chega a Sorocabana, em Bauru. Em 1905, chega a Noroeste. Em 1907, chega a Companhia Paulista. Dessas três ferrovias, a Sorocabana ela tinha o estrito propósito de escoar o café das novas regiões de São Paulo. A Noroeste do Brasil ela foi um empreendimento de necessidade de mais de 300 anos de anexação das fronteiras ocidentais ao resto do país. Então, o nosso sul do Mato Grosso ele não é visitado apenas pela Noroeste, né? Nós temos aí o período das expansões das bandeiras, depois das monções, né, que a gente vê muito bem, que entravam em nossos rios tentando formar novas cidades. Como o senhor bem disse, na Guerra do Paraguai, isso vai ficar muito concretizado, né? Ou a gente povoa, ou a gente realmente se consolida com o território mato-grossense, ou nós perderemos ele. Então, esse mundo entre o mundo hispânico e o mundo lusitano era uma incógnita, né? Às vezes, a gente tem relatos aí que, durante o século XVIII, embarcações vindas da Argentina subiam, né, o Rio Paraná e
atravessavam depois lá voltavam para o território da Prata, eles voltavam através do Rio Paraguai, desembocavam lá em Correntes, e assim foi durante séculos. E a ferrovia noroeste do Brasil, ela não é qualquer ferrovia. Ela não foi uma ferrovia marginal. Ela também tem suas experiências, suas histórias de vida, e também com muito esforço e muito desgaste, né? A gente tem a questão do território paulista, né? Dessa região onde hoje é Araçatuba, Pirajuí, Birigui, Coroados, era a região que tinha uma quantidade de silvícola enorme, né? Índios caigantes que ceifavam a vida de trabalhadores ao longo da estrada, né? Principalmente o pessoal do Lastro e da Soca, que construíam as estradas na picada, nos matos, e se confrontavam com os índios. Então, a parte humana da ferrovia, né? Essa questão não do ferro, né, forjado, mas questão da alma forjada através desse construto identitário que a ferrovia trouxe para nós. Nós somos filhos da ferrovia. Nós, sul-mato-grossenses, nós também somos filhos da ferrovia, né? A questão hoje o que faremos com a ferrovia, né? Qual que é o propósito hoje da ferrovia como um todo? Nós vemos que, às vezes, a compreensão política ela não é muito boa. E nós sofremos isso também. Eu falo como agente público. Eu fiquei, antes de ser diretor, fiquei aqui em Três Lagoas 7 anos como coordenador de patrimônio histórico. E a luta é muito grande, e a gente, às vezes, a nossa voz não é ouvida dentro dos parâmetros da política pública, né? E nós somos isso, né? Acho que a gente tem muito para contribuir. O que nós perdemos hoje em relação ao espólio que foi nos deixado da Noroeste é também uma questão política, mas também uma questão de compreensão de que o pertencimento também é feito através do conhecimento. Hoje, cada vez mais, nós nos despojamos do que nós temos de raiz, né, do que nós temos da própria historicidade nossa, e a gente vive o factual do outro dia. Eu sinto isso dentro das atividades que eu tive aqui em Três Lagoas, né? Hoje, o entorno ferroviário, o complexo ferroviário fica dentro da cidade. Mas ele chegou primeiro, não foi a cidade. Então, a economia que a ferrovia traz, ela também separa e segrega, né? A gente tem hoje, dentro das cidades que passam um trilho, né, essa questão de que está além, que está aquém da estação. E a estação, ela é a genética das nossas cidades. Se não fossem as estações, nós não teríamos cidades. E também, um dia, se não tivesse a noroeste do Brasil em seu percurso, a vila de Campo Grande, a cidade de Campo Grande, talvez Campo Grande não seria a capital de um estado que se pretende pujante através da sua economia. Mas isso também é uma questão de memória, né? Eu tive a oportunidade de visitar várias estações ao longo de Bauru até Campo Grande, né? Estação de Mimoso, Pena Júnior, e uma infinidade de estações hoje que estão no meio do nada e que outrora foram grandes representantes da economia e do escoamento da nossa região, né? Fotografias, por exemplo, como em 1926 a inauguração da estação de Pena Júnior, que ficava no meio de uma fazenda, e de repente estava o filho do Afonso Pena, o Pena Júnior lá, só ele, o maquinista e o outro para fazer a celebração, para inaugurar essa estação. Nós perdemos muito, sim. A ferrovia, ela faz parte também desse construto identitário que a gente pretende para nós. É difícil pensar Mato Grosso do Sul sem ferrovia. Porém, também é difícil pensar Mato Grosso sem ferrovia. Lembrando que o próprio Cuiabá, uma vez, dependeu de uma logística para que se chegasse lá, que foi a navegação. A ferrovia, ela chega para nós no intuito de integrar, ou seja, de desenvolver
e também, com tudo isso, o escoamento. Talvez a nossa pujança na pecuária também ficaria completamente comprometida se nós não tivéssemos a logística hoje da ferrovia. Mas, infelizmente, nós vemos que, às vezes, a compreensão política temporal, ela é danosa, né? Nós vemos que a ferrovia no Brasil ela vai começar a cair em 1957, justamente com a formação da Rede Ferroviária Federal, SA, né? Foi uma maneira de regular essas ferrovias e de desmerecer essas ferrovias em prol da nova malha rodoviária. Então, não é de hoje. O golpe dado na Noroeste foi a sua privatização já em 1991. Vender a toque de caixa, e hoje nós vemos aí o governo investindo quase bilhões em projetos para que a Norte-Sul chegue até Arica, no Chile. E toda a nossa malha ferroviária, importantíssima, né? O nosso entroncamento ferroviário, que era importantíssimo e que desenvolveu a nossa região, hoje fica relegado ao acaso e, mesmo assim, dando suspiros. Porque a gente vê que a Rumo hoje, ela leva material, principalmente aço, para a Bolívia, e o aço chega da China, no Porto de Santos, e entra em território boliviano através dessa nossa ferrovia sucateada. Né? A professora Madalena falou uma coisa muito importante, né? A capacidade que se tem da ferrovia de carga, né? Hoje, um vagão ela pode levar até 25 toneladas por eixo, né? Ele pode chegar a levar 100 toneladas ao total de mercadoria. E não existe meio modal mais barato, mais eficaz e mais integrador que a ferrovia. É uma luta constante. Há um entroncamento entre a criação, né, a formação de toda uma identidade, né, que está além das nossas cercanias, das nossas cidades, e que toma um rumo em função dessa grande malha, dessa grande linha rumo a oeste, que cai dentro do nosso território no sul do Mato Grosso. A ferrovia, para nós, ela faz parte dessa gênese sul-mato-grossense. E o que nós devemos pensar é refletir muito bem sobre o que nós queremos, né? Mas não o que, na realidade, a regional pretende. Todas as decisões hoje são tomadas pela administração pública, né? E muda de gestão em gestão. Nessa gestão do Ângelo Guerreiro aqui, tivemos muitos frutos, né? Ele restaurou a estação, restaurou a antiga Maria Fumaça, que estava aqui, né? Os prédios históricos da ferrovia, do complexo ferroviário de Três Lagoas, estão sendo restaurados, mas isso, numa gestão, talvez numa próxima gestão, nós não teremos essa eficácia. E a gente sabe que a preservação se dá através da transeúncia, da ocupação efetiva. E a gente tem experiências, por exemplo, na Europa, né, países como a Suíça, que você chega numa estação, ela está há 180, 150 anos funcionando, né? E ela está intacta lá, e de repente você fala, olha, mas vocês restauraram a estação? Não, ela é assim. A gente faz manutenção e está 150 anos as pessoas passando lá. E ninguém se vê longe da ferrovia. A ferrovia abraçou famílias, né, que se deslocaram, que vieram em determinado momento e que fizeram através desse grande amálgama, né, de diferenças, de etnicidades, fizeram o que nós somos hoje. Né? O sul-mato-grossense, ele é isso, né? Ele é um grande amálgama que faz com que nós sejamos realmente diferentes dos outros. Nós temos o elemento, né, nativo, nós temos a vacaria, mas nós temos essa multinacionalidade em nosso sangue que veio a partir da ferrovia. Né? Árabes, espanhóis, portugueses, poloneses, né? E a gente vê isso dentro do nosso cotidiano. Né? Tanto aqui em Três Lagoas como outras cidades, né? Todas as cidades que passaram pela ferrovia. Então, essa transeúncia faz com que a ferrovia hoje seja o grande coração da nossa busca identitária que tanto queremos preservar.
E a Ferrovia Noroeste do Brasil, ela é a grande construtora do que nós pretendemos hoje para o nosso Mato Grosso do Sul. E também para essa região de Bauru. E é realmente esquecido, né? Todas as cidades onde se passou o trem foram... o entorno ferroviário se tornou um lugar inóspito, né? Um lugar que não é muito bem visitado, né? O eixo econômico mudou para outros lugares. Né, como bem a professora e o senhor falou, a estação era a artéria, era ali que chegavam as pessoas, era ali que as mercadorias iam e vinham, é ali que o sonho de cada um no cotidiano, de buscar uma vida melhor, acontecia através das estações. E é apenas através dessas estações que foi possível concretizar, agregar e materializar, no melhor sentido, hoje, o que nós temos no Mato Grosso do Sul. Mesmo as cidades que hoje não estão em torno da ferrovia, né? A gente tem a questão do escoamento, foi muito importante durante a ferrovia. E a gente vê que hoje, com um suspiro, no último suspiro, a ferrovia também, ela sucateada do jeito que está, abandonada em todo o seu trecho, que uma vez foi muito pujante, a gente vê a qualidade, né, a estrutura com que a ferrovia trouxe para as nossas cidades, e hoje abandonadas aí ao descaso e sem propostas. Né? Isso é uma coisa muito triste, né? Então, há tempo, eu acredito que ainda há tempo, sim. Acho que a gente tem um tempo. Só que nós temos que aprender que, além de tudo, está nessa parte que nós falamos da conscientização e da busca dessa consciência. Né? Hoje nós não temos mais nada que eduque os nossos novos para que eles se reconheçam através dessas identidades e desses pertencimentos que nós temos, né? É muito difícil falar quem é o Roberto, quem é a Madalena, quem são tantos outros. Eles nada mais são do que a continuidade dos pais, dos avós que uma vez viveram dentro da ferrovia, e a ferrovia foi o grande divisor de águas para a vida, né? Então, a gente está falando dessa grande relação identitária que nós temos com a ferrovia, né? Hoje a gente busca, através da preservação, né, algo que possa colaborar com o desenvolvimento. E hoje o espólio ferroviário, entrando na questão do turismo, né, eu acredito que o mau turismo é aquele que fabrica o produto, não que vende o produto que está feito. Esse é o grande mal. Nós vendemos aquilo que nós somos, né? Um turista, ele não consome ele não consome coisas superficiais, né? O que ele consome é realmente essas relações de identidade que nós temos, né? Então, se a gente vai em outro lugar, a gente vai para a gente conhecer aquilo que nós somos. Só que nós esquecemos daquilo que nós temos e sempre queremos fabricar algo novo. Essa é a grande questão hoje no Brasil como um todo, sempre essa nova reformação, essa nova refábrica que faz com que nossa relação com a nossa história, o nosso pertencimento seja marginal, né? Seja aquela coisa que não... E no turismo é assim também. E nas propostas hoje políticas também né? Como o senhor bem disse, né, a questão da cultura, né, de relegar a cultura como segundo caso, né, mas de entender que a cultura vai muito mais além do que a mera factualidade, né, de achar que é apenas um produtinho onde a gente vai colocar, mas que tem valores, né, tem visões de mundo ali dentro que são importantes para o desenvolvimento. Isso é necessário. Né? A gente vê, por exemplo, a estação de Campo Grande, né? Uma proposta boa, mas não há transeúncia, assim como outras estações. Né? A estação de Bauru, uma luta incessante ali do Museu Regional Ferroviário para manter aquilo, e, de repente, decisões políticas ali
sem a compreensão, faça com que as coisas não andem, né? O ano passado, no início do ano passado, eu estava lá e veio uma ordem do DENIT para levar a Maria Fumaça, que estava lá funcionando, que estiveram lá para outra cidade, porque aquilo ainda pertencia ao DENIT. E às vezes uma decisão política faz com que, né, as coisas tomem um outro rumo ou não tenham um discernimento completo com relação àquilo. Então, nós somos heróis aí, né, de manter o que nós temos, de compreender o real valor, né, para fazer com que tudo com que nós sonhamos, que nós conhecemos, a gente possa fazer um pouquinho mais. A luta não é fácil, mas, porém, assim, os passos que nós damos são importantes e são grandes, né? Pouco deu-se para fazer aqui em Três Lagoas. Eu acho que Três Lagoas ganhou muito na última gestão, mas muita coisa tem que ser feita, né? A memória não é, ela cessa a partir do momento em que ela é relegada ao descaso, né? Pessoas não conheciam aqui, era impressionante porque as pessoas não conheciam o entorno ferroviário de Três Lagoas. Né, o local onde nós fazemos a festa do folclore agora era um mato sem fim, né, eram as antigas oficinas de carpintaria e pontes, e era um lugar, um espaço de 35 mil metros quadrados no centro da cidade, e que teve vários trabalhadores, foi um pátio ferroviário enorme, né, uma quantidade de trilhos, e antes que ela estava lá foram anos de briga, né, com a prefeitura, anos de briga lá dentro, né? Eu falo isso como um gestor público, porque eu tenho que ter a minha culpa como gestor público também, né? E as pessoas não conheciam, então foram anos ali, né? E quando na realidade olharam para o local, né? Eles descobriram o local, então foi uma coisa absurda. Hoje não se pensa mais nada que não seja feito ali naquele local. Mas precisamos ainda de mais, né? A preservação dessa memória, serviços que são imensuráveis, né? Como o serviço né? A grande dedicação da professora Madalena e do Instituto Histórico e Geográfico que mantém essas informações, porque sem elas nós não conseguimos nada. Né? Isso vale a pena. Isso não é nada. Não é nada mais do que nós precisamos aí para reaver aquilo que nós temos de identidade, principalmente com relação à ferrovia, né? A noroeste do Brasil, ela ainda é a grande noroeste. Nós, às vezes, somos tupiniquim de achar que ela foi apenas uma ferrovia vicinal, né? Mas ela não foi a vicinal, ela foi a maior do mundo, né? Ela empregou pessoas vieram de outras partes do mundo para construí-la, e ela que deu todo esse legado para nós, né? Ela que fez a estruturação da nossa identidade, né? Ela que uniu as identidades para que nós pudéssemos ser sul-matogrossenses hoje. Isso não tem preço. E temos muito trabalho mesmo, o trabalho não para, né? Então, a questão o trabalho tem que começar de fora para dentro, né? Cada vez mais a gente impelir e provocar a gestão pública, né? Seja ela em qual esfera, para que ela realmente ela preserve, que ela também dê bom uso, né? Boa utilização para esses locais, que esses locais sejam muito bem visitados, né? Que faça parte do cotidiano das pessoas. Isso é uma boa receita, né? A gente vê em outros lugares, né? A gente sabe que a partir do momento em que há mobilização humana, a preservação ela acontece. E eu acho que é isso, um pouco que eu tenho que contribuir aí. Eu não sei se já acabou meu tempo, né? Acabou o tempo? Finalizamos, prof. Tá. Eu agradeço a fala do senhor, vasta experiência aqui na cultura de Três Lagoas, agora no turismo. Obrigado pela fala do senhor, pela contribuição. Vejo ao fundo a estação
Eu fico muito feliz com a imagem do senhor, isso é muito importante. Obrigado, viu? Obrigado. Agradeço. Nós abriremos então agora para 3 perguntas aos convidados que foram feitas pelo chat. Eu vou fazer a leitura e aquele convidado que se sentir à vontade pode fazer uso da palavra. A pergunta é de Marco Antônio. Marco Antônio, houve uma possibilidade do retorno do trem do Pantanal, mas parou em Aquidauana e aos poucos foi desativado. Era para chegar até Corumbá e Ladário. O que pensam os debatedores sobre o tema? Posso falar? Pode. Um colega aqui do turismo, não dá para você criar o que tentaram fazer ali, na verdade, foi um factoide. Eles quiseram criar um trem turístico e existem algumas coisas. Aí você se coloca, olha o produto. Se é um trem turístico, você tem que oferecer um produto de qualidade, tá? Aí o trem já saía ali da estação do Brasil. Ela não era uma estação tão atrativa, vamos dizer assim. Até o acesso ali, ele é difícil para você deslocar o turista. Aí colocam um trem, o trem ia a 20, 40 por hora. Gente, puseram um trem em cima de uma via sem manutenção. Prof. Madalena, o microfone da senhora está mutado. Ô, gente, desculpa. O que eu estava dizendo era o seguinte, que foi um factoide o que fizeram o tal do trem do Pantanal, uma tentativa débil de tentar voltar esse trem. Criaram um trem, mas em cima de uma via totalmente sem condição. E aí o trem tinha que andar com precaução todo o tempo, a 40 por hora. Aí agora você sai de Campo Grande, 8 horas da manhã, para chegar em Miranda, 6 horas da tarde, num calor que normalmente faz, gente, não tem estrutura. Isso aí já estava fadado a acabar antes mesmo de começar. Você não pode criar um factoide. Vou fazer eu quero um trem do Pantanal. Não é assim que a coisa funciona. Primeira coisa que tem que fazer é mexer na via. Você tem que fazer manutenção. Nós temos dormente aí do tempo da inauguração da via na década de 20 do século passado. Como é que você vai colocar pessoas em cima de uma via permanente sem manutenção? Então, esse trem, ele foi um desperdício de dinheiro, um desperdício de tudo, sabe? Poderiam ter pensado no produto turístico um pouco mais atrativo do que criar um trem do Pantanal eu falo que de brincadeirinha, né? Aquilo foi uma piada de um mau gosto. Obrigado, professora Maria. E vou passar para a próxima pergunta sobre o camisa de couro, que todos aqui no chat estavam curiosos para saber um pouquinho mais, e até eu me incluo nessa lista de curiosos. Deve ser para mim, então, né? Madalena, um trem do Pantanal que também não ia para o Pantanal, né? Parava em Miranda. Aí é brincadeira, né? Nem chegava no Pantanal. Só para completar a fala da Madalena. Além de não ir para o Pantanal, né, Paulo? Se o trem do Pantanal para em Miranda, quando começa o Pantanal, que trem do Pantanal é esse, cara? Vamos no PROCON, né? Produto enganoso. Rodrigo, só para te falar um pouquinho, que eu me perdi um pouquinho, desculpa, Flávio, se eu sair um pouquinho, porque às vezes eu fui parando e acabava perdendo o raciocínio. Eu trabalhei aí com vocês na Secretaria de Cultura, né, no tempo do Lúcio Coelho, do Lúcio Queiroz, né, que era o prefeito na época, e eu fiz parte do grupo, certo, junto com José
Paulo Rosseto, né, que fez o tombamento. Eu fiz os tombamentos desses bens que estão tombados aí, o Jatobá, a igrejinha de Santo Antônio, o Jatobá, o relógio e o obelisco. Eu que fiz toda a pesquisa, certo? Que eu trabalhava na divisão de cultura, né? E só para te completar, então eu faço parte também desse processo de patrimônio aí, né? E aí depois, logo em seguida, eu fui trabalhar no grupo de teatro do TPI com a Irene Alexandria, certo? Que foi muito, muito legal. Agora, voltando então ao famoso camisa de couro. Camisa de couro, na década de 60, né, 50 para 60, ele vai ser o grande, né, uma figura bastante... eu tenho medo de falar algumas palavras, mas o que um gangster, ou um assassino de aluguel, ou uma pessoa perigosa, certo? Ou o nosso Silvino Jacques, né, que é aqui da região de Porto Murtinho, nós tínhamos uma figura, né, muito, muito carismática também, né, o Paulo também conhece, que é o Silvino Jacques, e nós tínhamos ali na região de Três Lagoas o famoso camisa de couro, né, que era uma pessoa, né, muito perigosa, certo? Com algumas mortes, né, que eram, né, que as pessoas contratavam ele, né, para matar algumas pessoas e tal, com esse avanço, né, todo da questão das fazendas e territorialidade e tal, então ele era uma pessoa nesse sentido. E eu falei que eu estava na estação porque ele morreu, se não me engano, foi em 1900 e um pouquinho antes de 64, por aí, eu não lembro a data, e eu estava na estação, porque chegar o trem naquela época, gente, era uma grande festa na estação. A gente ia para a estação para ver o trem chegar. A poesia da Flora, que a Bazé recita, é muito isso. Que tenho eu com esse trem, se longe vem, se não me traz nenhum alguém? Mas a gente ia para a estação, mesmo que não tivesse ninguém para chegar, certo? E ir para a estação, esperar um trem, né, era quase que uma questão social. A gente ia para lá, principalmente à noite, né, quando aquele trem que chegava à noite, foi nesse momento, e ele chegava por volta das 20 horas, das 8 horas da noite, e a gente ia para a estação. Eu era molequinho, morava do outro lado, a gente passava por esse túnel que tem aí, né, não sei se ainda está ativado, né, um túnel que tem, né, que a gente passa por baixo e vinha para a estação. Como eu morava do outro lado, a gente pulava o trilho para vir para a estação. E um dia à noite, certo, deu um tiroteio, né, e mataram o camisa de couro. Né, ele estava num jipe, ele mandava num jipe, né, e é famoso porque ele usava um blusão de couro o tempo inteiro e ele era o camisa de couro. Era o nosso Silvino Jacques, ou o nosso... Poxa, vou longe, né? Se falar que é o nosso Lampião, aí eu vou um pouquinho longe demais, né? Mas é mais ou menos isso. Para Três Lagoas, ele era muito famoso, muito temido e muito querido. Né? As pessoas gostavam. Tinha um grupo grande que gostava muito dele. Um outro grupo que tinha um medo muito grande dele. Certo? Mas ele era uma pessoa... Eu nunca vi o camisa de couro, mas a gente sabia dele, né? Sabia da existência do camisa de couro. Né? E aí, nessa noite, nós estamos, eu, meu irmão e minha mãe, nós estávamos na estação, quando dá o tiroteio, certo? A gente sai correndo, todo mundo, né? E aí a gente viu, né, eu não vi, claro, né, mas aí ficamos sabendo que ele tinha sido assassinado, certo, bem ali na frente da estação, que ele estava esperando ele estava esperando alguém, mataram, essa pessoa que matou ele já sabia que ele ia estar lá naquele momento, aí ele estava no jipe e a pessoa foi lá e disparou vários tiros nele, né. Eu tenho um pouquinho dessa coisa, né, eu estava também no Morenão, Madalena e do Paulinho, quando desceu o disco voador em 1982, certo? Eu também estava lá no Morenão, naquela famosa descida do disco voador, né, em 82. Saí correndo, estou correndo até hoje do disco voador, né? E também estou correndo do camisa de couro. É essa a história do camisa de couro. Tá? Pode só complementar. A camisa de couro, ele tem um dado assim. Quem o matou, na verdade, foi um delegado. Ele estava na captura. E o camisa de couro, ele era meio lendário, porque diz que ele tinha corpo fechado. Fechado, sim. Corpo fechado. Diz que ele andava com uma reza. Dentro do colete dele ali, de couro, ele tinha uma reza que o protegia. E parece que ele havia saído de uma resfrega
amorosa e perdeu a oração. Por isso que diziam que mataram aquele dia o camisa. O camisa de couro. Ele estava sem essa oração no bolso. Ele, segundo a lenda da história que a gente vê nos jornais ali, diz que ele tinha saído de uma resfrega, porque diz que ele era muito namorador, ele tinha muitos amantes, e ele perdeu a oração. Aí, ó. E há até conversas também de uma relação amorosa dele com alguém, certo, que era mulher dessa pessoa que matou. Também tem algumas viés nesse sentido aí também, certo? Mas é para não ter o viés político, colocar o viés amoroso. Namorar a mulher do delegado, geralmente, como dizia o nosso sábio Juca Chaves, né? É a história da lagartixa, então... Vamos também tinha. Amores. Da joia. Esse é o camisa de couro. O nome dele era Antônio Aragão, e ele era alagoano. Ele não morava aqui em Três Lagoas, a irmã dele morava em Santa Fé do Sul, mas ele tinha amigos aqui, inclusive um amigo que estava com ele, quando mataram ele, era o João Carabina. João Carabina. Ele realmente era um pistoleiro de aluguel, ele era um pistoleiro de aluguel mesmo. E a história... Eu fui ameno, né? Eu quis amenizar um pouquinho a palavra, Rodrigo. Eu quis amenizar um pouquinho a palavra, né? Rapaz, ele era terrível mesmo. Ele batia na casa do sujeito lá, falava, o senhor quer fulano tal? Embora. Tem uma história muito interessante dessa daí, que tem um amigo meu que nos anos 60, final dos anos 50, ele era vendedor de produtos farmacêuticos, né? Ele conta muito bem. E o cunhado dele queria ir para o Mato Grosso, ele era da região de Avaré, ali. E daí ele falou, olha, eu vou para lá, mas lá é perigoso, você não vai querer ir lá, não. O povo mata por qualquer coisa, né? E diz que chegou lá nessa época aí, ele pegou o trem, chegou de noite aqui na estação de Três Lagoas, e na hora que chegou lá, tava a polícia, um cara estribuchado no chão, né? Morto lá no chão da estação. E tinha sido o camisa de couro que tinha matado. E o cunhado dele viu aquilo e ficou tão assim, traumatizado com aquilo, que ele entrou no hotel ali, no hotel, não, no... Hotel Continental? Não, no hotel grande lá, caramba, como que eu esqueço o nome? O hotel ali da esquina. Hotel Modelo, professor? O Hotel Modelo. Entrou do Hotel Modelo ali, ficou ali, no outro dia ele saiu dali só para pegar o trem de volta, o outro ficou lá. Rodrigo, o Hotel Modelo foi da minha avó, viu? Rodrigo, o Hotel Modelo foi da minha avó. Professor, puxa vida. E que bacana, outra os tombamentos, né? Para Três Lagoas, aquilo foi um fato maravilhoso, né? Os primeiros tombamentos em Três Lagoas que se preocupou foi realmente um senhor lá na gestão do Lúcio Queiroz, né? Naquela época tombou por decreto, e daí em 2013, agora nós aprovamos uma lei de tombamento aqui pela Câmara, e ainda a gente colocou um adendo lá que todos que estão tombados por decreto passam a ser tombados por lei municipal, né? Então já garantiu aí um pouco aí da preservação, mas o Hotel Modelo foi um crime, né? Foi um crime... eu sou culpado do Hotel Modelo ter sido derrubado. Posso contar um outro momento que nós estamos atrapalhando. Nós tínhamos um projeto aqui, Paulinho Simões trabalhava conosco na Fundação de Cultura do Estado, e nós fizemos um projeto que era sair fazendo uma pesquisa em cima de bens que pudessem ser tombados, certo? E publicamos isso como se fosse o maior orgulho da nossa vida. Isso foi em 1985, 86, por ali, certo? E divulgamos em todas as televisões, tudo que nós íamos sair uma equipe. Eu era diretor de patrimônio da Fundação de Cultura aqui, Paulinho Simões era nosso jornalista na Fundação com a Idara, e nós saímos divulgando e nós íamos só fazer o tombamento, certo? E ao divulgar isso, Flávio, infelizmente, nesse momento, vários bens foram destruídos na mesma hora pelos donos para não serem tombados. O Hotel Modelo lá em Três Lagoas e aqui em Campo Grande a Igreja Batista, primeira Igreja Batista. Na hora, não sei se passou de uma semana, elas estavam no chão. Inclusive o Hotel Modelo em Três Lagoas, infelizmente. Foi mais ou menos nessa época. Fizemos um erro, foi um erro nosso. Prof, agradeço os comentários sobre as perguntas e nos estendemos aos comentários históricos, que também são constituídos e atravessados pela Noroeste do Brasil. Eu agradeço os comentários.
Eu agradeço esses comentários e passo agora para a participação especial do cantor e compositor Rafael Vital, instrumentista e compositor da nova geração da música regional folk. A canção de Rafael Vital foi utilizada nos dois materiais que fizemos audiovisual, tanto a exposição fotográfica Vamos Embora, Vamos em Frente, quanto o curta-metragem Enquanto Estiver Trem. Com vocês, Rafael Vital. Olá, boa noite a todos. Antes de mais nada, quero cumprimentar a todos vocês aqui presentes, aos palestrantes e também ao nosso grande Paulo Simões, que estará presente aqui na live daqui a pouco. Quero aproveitar para deixar aqui o meu muito obrigado ao Flávio pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse evento maravilhoso. Trilhos Culturais de Mato Grosso do Sul é um evento muito importante para a divulgação da história e da cultura do nosso estado. A música que eu trago para vocês nessa noite é uma música de minha autoria, intitulada Lagos, que é uma música que eu compus quando eu ainda morava em Três Lagoas, e ela foi composta à margem do rio Sucuriú, em um dia bem tranquilo, em homenagem à minha cidade e também em forma de despedida, para que eu pudesse vir para Campo Grande, que é a cidade que eu moro hoje. Então vamos lá. Agradeço a participação do compositor, instrumentista e cantor Rafael Vital
com a interpretação da canção Lagos, que fez parte das nossas produções. Rafael, meu muito obrigado a você. Bom, neste momento, então, convidaremos o cantor e compositor sumatogrossense Paulo Simões para que faça parte, mais uma vez, desse nosso momento. Com vocês, Paulo Simões. Muito obrigado, Paulinho, pelo seu aceite, por estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado. Com vocês, Paulo Simões. Muito obrigado. Eu agradeço a você, principalmente, e a todas as pessoas que se envolveram durante todo esse tempo para realizar um... Está sendo tão elogiado e tem emocionado muitas pessoas, inclusive eu. Ontem eu me emocionei bastante. E hoje também, mas eu vou pelo menos economizar as palavras, assim, não vou falar tanto quanto ontem. Porque, inclusive, como eu disse, o assunto, ferrovia é um assunto que me motiva muito, que me envolve muito. Eu me empolgo facilmente. Vou encerrar essa minha participação tocando uma outra canção. Ontem eu já cantei Trem do Pantanal. Espero que muitos tenham assistido. E hoje, inclusive, a pedidos seus, Flávio. Eu vou cantar uma outra música inspirada em trens. Ela foi feita exatamente um ano antes de Trem do Pantanal. Eu, pelo menos, comecei a fazer uma viagem de volta de Machu Picchu, onde eu tinha ido com meu amigo Tom Figueiredo, não é parente do Roberto, mas era filho do coronel Afrânio Figueiredo, foi chefe do antigo SNI do Mato Grosso I. E a gente foi meio escondido, uma grande aventura, porque o coronel Afrânio tinha medo de dois caminhões nós sermos apanhados ou na Bolívia ou no Peru pela repressão. Na volta, a última etapa da viagem, que era de Santa Cruz para Corumbá, a gente atravessa o Chaco boliviano, que é o lado do Pantanal deles. Eu fiz esse trecho da viagem naqueles vagões de levar carro. Era só uma plataforma com algumas estacas. Era para se amarrar os carros, para eles não caírem. E eu e o Tom amarramos as nossas mochilas para não cairmos também. Porque só de Santa Cruz a Corumbá nós levamos 2 dias e quase 3. A senhora falou do trem, aquela volta do trem do Pantanal, fizeram um trem lento. Esse era mais lento ainda. Imagine estar no meio daquela imensidão cósmica, um céu de 360 graus por cima, correram nessas mal traçadas linhas, que têm sido lembradas por muita gente, inclusive neste projeto. Fiquei muito honrado de ver que ela foi citada. Chama-se Trem da Solidão. Deixa o meu vagão rodar junto ao seu e vamos atrás do sol que nasceu. E se o seu coração acompanhar o meu, nós vamos formar o trem da solidão. De
pelos trilhos dourados da aurora. Vamos embora. Pelos trilhos vermelhos do poente. Vamos embora. Vamos em frente. Deixe o meu vagão rodar junto ao seu e vamos atrás do sol que nasceu. Deixe o seu coração acompanhar o meu. Nós vamos até a última estação. Vamos embora, como sangue na veia, pelos trilhos azuis da lua cheia, pelos trilhos dourados da aurora, pelos trilhos vermelhos do poente. Vamos embora, vamos em frente. Aproveito para elogiar também a trilha sonora que o Rafael fez. Rafael Vital, meu amigo. Esperamos brevemente podemos tocar de novo juntos, presencialmente. Eu pensei que eu ia querer tanto tocar presencialmente. Engraçada essa expressão, né? Mas agradeço novamente a participação. Tudo que eu aprendi com vocês, para mim nunca é suficiente aprender sobre ferrovias, sobre trem, especialmente este trem, esta ferrovia noroeste do Brasil, que foi tão vital, foi tão fundamental em que eu tenha chegado até aqui e seja a pessoa que eu sou. E espero que a gente tenha mais oportunidades para viajarmos juntos sobre todos os trilhos da Terra. Boa noite. Paulinho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua interpretação. É sempre muito bom ouvi-lo, escutá-lo de maneiras diferentes, nas diversas linguagens. Agradeço por ter conhecido você e por me dedicar, sob a orientação da professora Claudete, às suas canções. Muito obrigado. Estão sempre todas à sua disposição. Obrigado. Falas com você para passear por aí. Inclusive, você já tem uma viagem um pouco longa programada para continuar o que você está fazendo, que é importantíssimo. E, resumindo minha concepção, essa música, na verdade, quis dizer, eu toquei porque você pediu e porque ela resume o que a gente precisa para seguir em frente. A gente precisa ter amor por tudo aquilo que nos cerca, que é a vida. Cultura é vida, a vida é cultura. Está em todo lugar e nós temos que sermos fiéis a esse amor, sempre. E, apesar de tantos ventos contrários, eu ainda espero que a gente consiga levar essa história mais adiante. A história da ferrovia, das ferrovias brasileiras, especialmente aquela que nos fez chegar aqui,
disse o professor Rodrigo, foi o trem que nos trouxe aqui. E eu não saio dele. É só. Obrigado, Paulinho. Eu gostaria de agradecer a todos os que estiveram aqui nessa noite, agradecer de modo especial aos nossos palestrantes que contribuíram para que nós preservemos o patrimônio cultural, histórico e social que nós temos a partir do Noroeste do Brasil. Vou fazer agora, então, um agradecimento especial, já que hoje estamos finalizando o nosso evento. Peço licença para fazer a leitura. Trilhos Culturais de Mato Grosso do Sul realizou ações que narraram a memória do trem e de todos os seus passageiros e trabalhadores. E essas histórias foram possíveis de serem contadas com a ajuda de muitas pessoas, e agora gostaríamos de agradecer. Agradecemos os financiadores, a Lei 14.017, Aldir Blanc, ao Governo Federal e à Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Por meio deste incentivo, foi possível que todas as ações culturais do projeto acontecessem. Agradeço também os apoiadores, Fundect, financiadora do projeto de doutorado Mato Grosso do Sul, Entre Cordas e Versos, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Marruá, Arte e Cultura com apoio e curadoria. O projeto desenvolveu a exposição fotográfica Vamos Embora, Vamos em Frente, e graças aos colaboradores que enviaram suas fotografias, conseguimos reviver as memórias do trem. Agradecemos a Maria das Graças Duarte, Yuri Espazarpan, Assessoria de Água Clara, Janaína Araújo, Núcleo de Documentação Histórico, Honório de Souza Carneiro, Valto Batista Dias, Maria Madalena Greco. Agradecemos os palestrantes que aceitaram compartilhar suas falas, vivências e estudos sobre o trem em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Para o evento Trem, Origens, Descaminhos e Destinos, são eles: Vitor Wagner Neto de Oliveira, Nilson Guirardello, Edgar Correia, Ananda Soares Rosa, Roberto Figueiredo, Maria Madalena Greco, Rodrigo Pedroso Fernandes, Rafael Vital e Paulo Simões. Também foi produzido curta-metragem Enquanto Estiver de Trem, onde pessoas que tiveram trem em sua história de vida compartilharam suas memórias e traçaram uma viagem pelos trilhos de Mato Grosso do Sul. Agradecemos com muito carinho aos participantes entrevistados do documentário: Claudete Camesque de Souza, Hortêncio Souza, Noracil de Melo, Pedro Getúlio e Terezinha Bazé. Agradecemos, enfim, a equipe executora, os quais foram responsáveis por cada detalhe para que esse evento e todas as outras ações acontecessem da melhor forma. Claudete Camesque, Andréia Freire, eu, Flávio Facione, Paulo Simões, Rafael Vital, Janaína Araújo, Benício Júnior, Marcos Caetano, Edmárcia Santos, Tatiana Barbosa. Por fim, não é por acaso que nossos trilhos se cruzaram. Nós, por algum motivo, fomos ou somos atravessados pelo trem. Lembranças, vivências, histórias que nos remetem aos tempos em que o apito do trem, Piuí, anunciava sua partida ou chegada. Nosso trem chegou à estação, descemos e anunciamos aos demais que ele está vivo. Permanece em cada um de nós por meio da memória histórica, e é nosso dever ensinar às novas gerações o que foi o trem, suas belezas e suas potencialidades. Que o trem possa, em um futuro próximo, apitar e anunciar sua partida para o sol que nasceu. Em nome da equipe executora, meu muito obrigado. Vamos embora, vamos em frente. Muito obrigado.
finalizamos essa noite. Agradeço a todos os participantes, aos nossos ouvintes que fizeram parte desse evento nesses 2 dias. Meu muito obrigado. Fiquem bem. Vamos embora, vamos em frente. 1, 2, 3.